Supremo decide que condenados criminalmente perdem direitos políticos até cumprir a pena. Iríamos à contramão do que estabeleceu a lei da ficha limpa. Turco Alice Parri deixa a sede de Justiça Federal em São Paulo após ministro Edson Fachin determinar soltura. MPF instaura procedimento para investigar os 80 tiros disparados pelo Exército contra carro de família no Rio de Janeiro. Maio Amarelo chama atenção para a segurança no trânsito. A cor simboliza atenção e advertência. Este ano, o tema da campanha é no trânsito, o sentido é a vida. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo determinou que leis municipais não podem proibir ou restringir o transporte individual por meio de aplicativos. Os ministros decidiram também que condenados criminalmente ficam com os direitos políticos suspensos até cumprir a pena. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, sobre esse caso, tratando sobre a suspensão de direitos políticos, o placar aqui no STF foi de 8-2. Os ministros, então, decidiram que aquelas pessoas que foram condenadas criminalmente de forma definitiva, ou seja, quando não cabem mais recursos, elas perdem os direitos políticos até terminarem de cumprir a pena. E olha só, essa decisão, ela vale também para aqueles casos em que são adotadas penas alternativas, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Esse caso chegou aqui ao STF depois que o Ministério Público de Minas Gerais questionou uma decisão do TJ Mineiro. Um homem ele foi condenado a 2 anos, inicialmente no regime aberto, por ter sido pego dirigindo com uma carteira de motorista falsa. Ele então recorreu dessa decisão e aí essa pena dele foi substituída por serviços, por prestação de serviços e também o pagamento de multa. O julgamento deste caso ele começou na sessão extraordinária que aconteceu hoje pela manhã aqui no STF, quando votou o relator, o ministro Marco Aurélio. Ele teve um posicionamento diferente. Para ele, quando há essa substituição aí na condenação para restritiva de direitos, essa suspensão dos direitos políticos não poderia ser de forma imediata, porque ele disse também que os direitos políticos é aí ligado ao direito do cidadão e que apenas alguns casos poderiam vir com essa sanção. O julgamento então foi concluído hoje à tarde e vamos agora acompanhar então como foi na reportagem. Ao contrário do relator, para o ministro Alexandre de Moraes, quando há condenação criminal, a suspensão dos direitos políticos, como, por exemplo, poder se candidatar, fica mantida até a pessoa cumprir toda a pena. Iríamos à contramão do que estabeleceu a lei da ficha limpa, do que estabeleceu a lei de improbidade administrativa, de evitar que aqueles que praticaram atos graves no campo administrativo, civil ou praticaram crimes, possam, durante o cumprimento da pena, também participar da vida política do país. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nós estamos falando em uma suspensão de direitos com prazo limitado. Acho que é uma restrição a direito fundamental expressamente prevista na Constituição. A condenação se dá independentemente de tratar-se de uma pena que afeta a liberdade ou apenas restringe direitos. Já a ministra Rosa Weber seguiu o relator ministro Marco Aurélio. Para ela, perder os direitos políticos é uma sanção muito grave e, por isso, não pode ser aplicada de forma automática e para qualquer crime. Pela própria gravidade do efeito, não é possível sua análise extensiva, condicionando sua ocorrência, como regra geral, apenas aos casos em que seja decretada a restrição na sentença penal condenatória, excetuando tão só casos específicos em que a própria lei, repito, em razão do bem jurídico tutelado, explicita a perda ou suspensão do direito político do infrator. Mas a maioria concluiu que os condenados por sentença criminal transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos, ficam com os direitos políticos suspensos até o cumprimento integral da pena. Na lei da ficha limpa, ali a explicitação
de crimes cuja gravidade geram a suspensão dos direitos políticos, como verba e graça, crimes contra a administração pública, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, o que é bem diferente de um mero acidente de trânsito. Eu peço vênia à Sua Excelência para acompanhar a divergência, como tenho votado em outras ocasiões e decidido em outras ocasiões, acompanhando o que tinha sido a decisão deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Tendo em conta a densidade do ensinamento da doutrina, no sentido de que é, sim, possível a suspensão dos direitos políticos nas penas alternativas que não levem necessariamente à privação da liberdade, e considerando o histórico muito substantivo da jurisprudência da Casa, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso. Esse tema precisa ser, de fato, revisitado e, eventualmente, até mesmo pelo legislador constituinte. Eu não tenho como fugir daquilo que está no texto constitucional e nos precedentes que se assentaram. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio e à ministra Rosa Weber para dar provimento ao recurso, acompanhando a divergência. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje. Tem outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite, tudo bom? Me diga uma coisa, a questão do Uber foi resolvida na sessão de hoje, mas faltou definir a tese, né? O julgamento já foi concluído, os ministros entenderam que realmente não pode haver qualquer lei que limite ou restrinja a utilização desse tipo de locomoção, utilização de veículos privados no transporte remunerado individual de pessoas por meio de aplicativos. Essa foi a conclusão que os ministros chegaram na sessão plenária desta quarta-feira. Mas como se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é preciso ainda que se defina a tese, um verbete, uma sinopse, vamos dizer assim, que reflita exatamente o que é que os ministros decidiram para que os outros casos sobrestados possam ser decididos da mesma forma. O julgamento foi iniciado no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2018, em que os dois relatores da ADPF, ministro Luiz Fux, e do recurso extraordinário, ministro Luiz Roberto Barroso, proferiram o seu voto e, naquela ocasião, teve o julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que acabou apresentando o voto vista na sessão plenária de hoje. Nesses dois processos, tanto na ADPF quanto no recurso extraordinário, o que se questionava eram leis municipais, na ADPF uma lei municipal do estado de Fortaleza e no recurso extraordinário uma lei do município de São Paulo, que proibiam a utilização desse tipo de transporte remunerado individual por meio de aplicativos e restringiu a possibilidade da sua utilização nessas localidades, nesses municípios. No recurso extraordinário, o que se buscava era derrubar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria já declarado inconstitucional a lei municipal, afastando, portanto, esse tipo de proibição. Segundo o ministro Luiz Fux, quando prolatou o seu voto, haveriam vários princípios que estariam sendo violados diante dessa limitação, desse poder de utilização desse meio de transporte. Princípios vinculados à liberdade econômica, como o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, proteção do consumidor, liberdade profissional, valores, princípios fundamentais esculpidos no artigo 1º da Constituição, como o valor social do trabalho, e como direitos fundamentais que o são, segundo o ministro Luiz Fux, não poderiam ser apequenados ou, de uma certa forma, amesquinhados. E, nesse mesmo sentido, acabou votando também o ministro Luiz Roberto Barroso e, por unanimidade, os ministros entenderam que a Constituição não permite que se proíba ou que se restrinja esse tipo de mobilidade, vamos dizer assim, dentro desses mecanismos tecnológicos que hoje nós já temos. Então, essa foi a decisão proferida pelo Supremo hoje. Ministro Marco Aurélio e ministra Rosa Weber ficaram vencidos quanto ao conhecimento da ADPF, mas no mérito acompanhavam os demais. Mas, ao finalzinho da sessão, já com o adiantado da hora, e considerando que hoje pela manhã teve sessão plenária extraordinária também, os ministros deixaram para discutir a tese da repercussão geral na sessão plenária de amanhã, tão logo seja iniciada
a sessão da quinta-feira. Hoje nós tivemos sessão pela manhã, como você acabou de falar. Amanhã também tem extraordinária ou não? Não. Somente hoje, quarta-feira pela manhã. Amanhã, a sessão plenária normal, somente no período da tarde, com a pauta dirigida já publicada no site do Supremo. Ok, Karina, obrigado. Então, até amanhã. O turco naturalizado brasileiro Alice Parri deixou na tarde de hoje a sede da Justiça Federal em São Paulo. Ele estava preso desde o dia 5 de abril. A liberação veio após a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que mandou soltar Parri nesta terça-feira. Ligado ao movimento de oposição ao governo turco, Alice Parri vive no Brasil há 12 anos. É comerciante, casado e tem um filho brasileiro de 4 anos. Ele é acusado por autoridades turcas de fazer parte de uma organização considerada terrorista. Ele nega as acusações e se diz vítima de perseguição política. Ao decidir pela liberdade de Parri, o ministro Edson Fachin determinou que ele não deixe São Paulo sem autorização judicial, entregue o passaporte e cumpra recolhimento domiciliar noturno. O governo turco pediu ao Brasil a prisão de Parri para uma futura extradição. O Supremo ainda terá que julgar esse caso, mas não há data prevista ainda. O Ministério Público Federal instaurou procedimento investigatório criminal para averiguar a ação de militares do Exército que dispararam 80 tiros contra carro de família no dia 8 de abril em Guadalupe, zona norte do Rio. Os disparos resultaram na morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, atingido ao tentar ajudar a família do motorista do veículo, e deixaram mais 2 passageiros feridos. O MPF ressalta a necessidade de averiguar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, tendo em vista a lesão aos serviços e interesses da União devido à participação de agentes federais no exercício da função. E você vai ver no próximo bloco, Maio Amarelo chama atenção para a segurança no trânsito. O consumo de bebida alcoólica ao volante, o uso do celular causando a desatenção do motorista, o excesso de velocidade e a falta de cinto de segurança são os principais causadores de acidentes graves no Brasil. Estamos no mês do movimento Maio Amarelo, que nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade e do poder público para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Acidentes de trânsito, segundo o último estudo elaborado há uma década pela Organização Mundial da Saúde, matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. Diante dos altos índices de ocorrências, a Organização das Nações Unidas instituiu em 2010 a campanha Maio Amarelo. A cor simboliza atenção e advertência. Este ano, o tema da campanha é no trânsito, o sentido é a vida. Os Detrans de todo o país vão intensificar operações de fiscalização para conscientizar motoristas sobre os acidentes de trânsito. Em Brasília, o Detran vai informar condutores sobre as principais infrações cometidas. Os dados mais recentes sobre acidentes de trânsito comprovam que o consumo de bebida alcoólica ao volante, o uso do celular causando a desatenção do motorista, o excesso de velocidade e a falta de cinto de segurança são os principais causadores de acidentes graves no Brasil. Em razão disso, a campanha ela visa atingir esse público que insiste nessa prática e acaba aí provocando mortes no trânsito. O Poder Judiciário também apoia a campanha Maio Amarelo. Os tribunais de justiça do país, com a colaboração da Justiça Especial de Trânsito, irão promover ações educativas para orientar motoristas sobre cuidados para evitar acidentes. As vans da Justiça possuem estrutura e contam com uma conciliadora para resolver os conflitos. A intenção é fechar um acordo sem precisar demandar posteriormente a Justiça. Quando ocorre um acidente de trânsito como este, sem vítimas, a presença da Justiça de Trânsito ajuda a auxiliar um acordo entre as partes que se envolveram no acidente. O apoio da Polícia Militar presente no local também é essencial para garantir a segurança dos envolvidos. Para a desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Justiça Especial de Trânsito promove a cultura da paz no trânsito. Estamos levando a paz, ensinando as pessoas, inclusive, que elas podem
ser induzidas a resolver seus próprios problemas. Nem tudo tem que ser deixado para a justiça. Vamos conscientizar a sociedade civil disso. Como resultado, é que nós, então, entrevemos o que? Essa redução dos casos que vão bater as portas da justiça. Que esse processo tradicional, que chamamos de adversarial, um contra o outro, é um processo que causa um desgaste social muito grande. Com as ações da campanha Maio Amarelo, a ONU espera poupar 5 milhões de vidas até 2020. Na Paraíba, a Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça se reuniu com o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado. Durante o encontro, após um diagnóstico sobre a atuação da segurança policial nas unidades judiciárias, foi solicitada a requisição de policiais militares para 9 comarcas de fronteiras do estado. Eu já passei hoje a ele um ofício mostrando quais eram essas comarcas e mostrando a necessidade para que seja feito e tomada essa providência com o mais urgente possível. Uma iniciativa que, sem dúvidas, trará ainda mais segurança aos trabalhos forenses realizados nas comarcas de fronteira. Um dos objetivos primordiais que a Comissão de Segurança esteve nesta reunião com o comandante-geral é que 9 comarcas do interior terão melhoramentos na área de segurança, proporcionando mais segurança para o magistrado, serventuários e para a população dessas 9 cidades do interior. Nós não vamos deixar de atender a todos os fóruns em todo o estado. A justiça e a sua segurança para o seu trabalho, para nós é prioritário como um todo e vamos potencializar as ações naqueles que são mais sensíveis dentro de uma visão de inteligência e da orientação das estatísticas. Então, fica bem claro que a Polícia Militar estará integrada e parceira da Justiça da Paraíba, porque o seu fortalecimento é o fortalecimento do povo da Paraíba. E no próximo bloco, o filme A Juíza, com data marcada para estreia. O filme chega ao circuito brasileiro no próximo dia 23 e vai ficar disponível em várias plataformas digitais no Brasil e na América Latina. O Superior Tribunal de Justiça define que juízo federal do Ceará deve julgar ações contra cancelamento da franquia mínima de bagagem. Em 2016, por meio da resolução número 400, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, definiu que o transporte de bagagens pela companhia aérea não é obrigatório, e sim um contrato acessório, como um serviço adicional. Novidade que não agradou muitos passageiros. Criaram uma situação onde você tem que pagar e mesmo a de mão, quando você entra na aeronave, você não tem onde colocar, porque tantas pessoas que levavam uma agora levam 2 e acabam tomando o espaço. Então, infelizmente, é mais uma coisa contra o consumidor. Eles estão cobrando essa bagagem aí, dizendo que eles iam diminuir a passagem e até hoje nada aconteceu. Não acho justo, porque as passagens aqui no Brasil já custam muito caro, então não acho justo. Com isso, vários processos começaram a chegar até a Justiça e geraram conflitos de competência. A ANAC suscitou esse conflito relativo a 4 processos que tramitavam no Ceará, em São Paulo e no Distrito Federal. A agência alegou no Superior Tribunal de Justiça que as ações eram conexas, porque tratavam da mesma resolução e que a análise por tribunais diferentes poderia gerar decisões conflitantes. O recurso foi analisado pela primeira sessão e a relatora, a ministra Suzete Magalhães, destacou que a natureza jurídica da ANAC atrai a competência da Justiça Federal. A ministra ressaltou que as ações têm a mesma causa e que o Código de Processo Civil e a lei que regulamenta a ação civil pública exigem que esses processos sejam reunidos. Foi considerado ainda que, por ter abrangência nacional e repercussão social, o julgamento uniforme da questão evita instabilidade nas decisões judiciais e afronta o princípio da segurança jurídica. Por maioria de votos, foi definido que a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará deve julgar as 4 ações. Estreia no próximo dia 23 nas salas de cinema A Juíza. O filme conta a história de Ruth Bader, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me.
A juíza conta a história da magistrada norte-americana Ruth Ginsburg, da Suprema Corte dos Estados Unidos. A narrativa traz os dramas, as fraquezas e os desafios da mulher que decidiu, no fim da década de 50, dividir as responsabilidades de mãe e de profissional. Foi quando ingressou na Faculdade de Direito de Harvard, onde na sala de aula havia só 9 mulheres e centenas de homens. I became a lawyer when women were not wanted by the legal profession. Thousands of state and federal laws discriminated on the basis of gender. I did see myself as kind of a kindergarten teacher in those days because the judges didn't think sex discrimination existed. A luta em causa própria foi além. Transformou-se numa luta pelos direitos da mulher, ou melhor, pela igualdade de direitos. Em 1993, o então presidente Bill Clinton indicou Ruth como juíza da Suprema Corte, onde foi atuante no combate a leis que impediam a participação feminina em vários setores. Por tudo isso, Ruth se tornou uma inspiração, um ícone. RBG. Yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women. Lá, o documentário foi o mais visto em 2018. Estreou em 34 cinemas. Foi exibido em 450 salas. O material depois se transformou em tema de debate em várias instituições de ensino nos Estados Unidos. E agora chega ao Brasil no próximo dia 23. A juíza foi indicado como melhor documentário e melhor canção original no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Agora vamos dar um giro da rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Michele Chiapa, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Érica. Boa noite também, William. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região começou a julgar hoje o pedido do MPF para que o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco voltem à prisão. Os dois foram presos na Operação Descontaminação no dia 21 de março, acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No entanto, 4 dias após a prisão, o desembargador Ivan Atier, do TRF do Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus ao ex-presidente. O MPF pede a revogação da decisão. E a Justiça Federal determinou que a OI mantenha atendimento presencial nos dias úteis em horário comercial na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. A ação foi proposta pelo MPF. A empresa de telefonia também deve enviar aos clientes que têm telefone fixo a lista telefônica. Caso não cumpra a determinação, a OI deve pagar multa diária no valor de R$10 mil. E em São Paulo, a primeira vara da cidade de Guapé condenou 9 funcionários de uma clínica de reabilitação que torturavam os pacientes. O dono do estabelecimento recebeu a pena de 98 anos de prisão. O coordenador vai ficar preso por 80 anos e os outros acusados receberam penas que variam de 4 a 27 anos. De acordo com o processo, os pacientes da clínica eram torturados. Os funcionários agrediam os internos com socos, chutes e as vítimas ficavam presas por meses em locais com péssimas condições de higiene. O juiz Guilherme Henrique dos Santos condenou os acusados por 101 crimes. Os fatos foram comprovados por fotografias durante a prisão em flagrante de parte dos acusados. Cabe recurso da decisão. E esse foi o Giro de Notícias de hoje. Se você quer rever uma de nossas reportagens, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá.